Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um conteúdo, tá bom, da nossa semana. E hoje iremos trabalhar o capítulo 15, tá? Tá lá na página 272, com o título de área, perímetro e volume, tá? Então, como a gente já sabe, quando aquele conteúdo ele é bastante extenso, a gente faz uma divisão do nosso material, tá? Para que a gente possa absorver melhor, né? E a carga de atividade não ficar tão grande para vocês aí durante a semana, tá? Então hoje a gente vai dividir o nosso conteúdo. Iremos trabalhar uma parte hoje, uma outra na próxima semana, tá? Então essa semana aqui a gente vai trabalhar a parte de perímetro e área, sendo que apenas das figuras quadrado, tá? Retângulo, paralelogramo e a gente fecha com trapézio. Na próxima semana, a gente fica para trabalhar a área de triângulo, tá? Losango, e a gente vê a questão também de volume, tá bom? Mas é um conteúdo bastante simples. Eu costumo dizer a sempre vocês, alunos, que conteúdos onde a gente tem fórmulas, né? Trata-se de um conteúdo simples, só precisa a gente absorver, entender melhor, né? Compreender, decorar, melhor dizendo, né? Para a gente a fórmula, né? Aprender essa fórmula aí e aplicar, né? As suas medidas, que vai ficar super tranquilo, né? Compreender o conteúdo, tá bom? Então, de forma inicial, ele traz aí uma representação, né? Ele traz aí a construção de uma piscina, envolve muitos cálculos. Um deles consiste em determinar a medida da superfície interna que receberá algum acabamento, como os azulejos. Geralmente há algum tipo de acabamento na construção de uma piscina que contorna toda a sua borda. Essa medida de comprimento é associada aos cálculos de perímetro, tá? Outra informação elementar sobre a construção de uma piscina está associada à quantidade de água que ela comportará. E essa informação ela é baseada em seu volume, tá bom? Só uma parte ilustrativa, vamos direto na 274, onde ele traz aí perímetro, área do retângulo, tá? Em relação à imagem das páginas anteriores, um dos principais destaques que temos é a área, ou medida de uma superfície, tá? No caso do projeto de uma piscina, deve-se inicialmente determinar a área de um terreno em que ela será instalada. Depois, dependendo do tipo de revestimento, é preciso determinar a medida de toda a superfície interna. A medida da superfície é o que define a ideia de área, tá? Ao longo da história, muitas formas ou tentativa de criar uma forma de medir uma superfície, inclusive com o uso de unidades variadas. Foi com o advento do sistema métrico decimal que no fim do século XVIII que se padronizaram muitas das unidades que utilizamos ainda hoje, como o metro, né? O conceito de área, todavia, permanece o mesmo há muito tempo, apenas passando a usar o metro, seus múltiplos e submúltiplos, né? Como referência. Tendo como base o metro, utilizado para medir o comprimento, considerou-se um quadrado com unidade de medida de área. Assim, um quadrado de 1 metro de lado gera uma unidade de medida de área conhecida como 1 metro quadrado. Então, só a demonstração que está no material, tá? Afinal, se estamos trabalhando com área, a operação que iremos utilizar é a multiplicação, tá, gente? Já guarda isso na memória aí. Multiplicação. Então, ele traz aí a demonstração, que aqui mede 1. Então, 1 vezes 1 metro quadrado, tá? Desse modo, calcular a área de uma superfície em metros quadrados implica descobrir quantos metros quadrados inteiros ou em fração de 1 metro de área cabem na superfície dada. Lembrando-se que medir é comparar, tá? Nesse sentido, calcular a área de um retângulo torna-se uma ação relativamente simples, uma vez que basta contar os quadrados que cabem em um retângulo. Usando o princípio multiplicativo, determinamos o produto, tá? Da base pela altura. Como exemplo, imagine um retângulo repartido em quadrados menores como uma figura. Traz aí só uma demonstração, tá bom? Então, sua área em metros quadrados corresponde ao total de 1 metro quadrado
de área. Aplicando o princípio multiplicativo, temos que são 21 metros quadrados. Então, ele traz aí a representação de um retângulo de base medindo 7 e altura medindo 3. E a gente sabe que a área, tá, de um retângulo, ela se dá com a fórmula de B vezes H. Ou seja, base vezes altura, tá? Então, a área do retângulo, a base mede 7, a altura mede 3, 3 vezes 7, 21. Estamos trabalhando com metros quadrado, tá, gente? Muito simples aí o conteúdo da semana, tá bom? Então, continuando, chegamos em quadrado, tá? Então, aliás, deixa eu voltar só um minutinho quando ele traz a ideia de perímetro, né? A ideia de perímetro também mostrada na imagem da abertura deste capítulo está associada à medida de um contorno, como ocorre com a borda de uma piscina, a moldura de um quadro, a cerca de um terreno e tantas outras situações. Então, em relação ao retângulo, o perímetro ele é obtido da mesma forma que apresentamos no estudo dos quadriláteros. Ou seja, é dada pela soma das medidas. Então, vamos pensar assim, área, multiplicação e o perímetro nada mais é do que a soma. Então, aqui eu calculei a área. Se eu quisesse calcular o perímetro desse meu retângulo aqui, ó, 7 dessa base é igual a essa, né? E essa altura de 3 metros também é igual a esse lado aqui. Como é que eu vou calcular o meu perímetro? A soma geral. Então, seria 7 mais 7 com 3 mais 3. Tá bom? Então, resultando em 20, né? Se tivéssemos que calcular essa medida, 20 metros. Preste atenção à diferença, tá? 20 metros porque é soma, 21 metros quadrados porque estamos trabalhando com multiplicação, tá? Então, chegando na parte de quadrado, ele diz aí, o quadrado é um caso particular de retângulo, como já discutido no capítulo anterior. Assim, é um retângulo com base e altura de mesma medida. Por isso, o raciocínio utilizado para o cálculo de sua área e de seu perímetro é análogo ao utilizado como do retângulo. Então, vamos fazer a demonstração utilizando os mesmos princípios. Quadrado vamos pensar em uma medida, né? Vamos pensar em uma medida aí. Vamos botar aqui 5. Se é um quadrado, tem lados iguais. Se eu tiver que calcular a área do quadrado, né? Ou o perímetro do quadrado, as medidas são iguais, então a gente trabalha em cima de L vezes L, porque eu estou dizendo que os lados são iguais. Então, a área desse meu quadrado seria 5 vezes 5, chegando em 25. Se estamos trabalhando com metro, da mesma forma, metro quadrado, tá? Para fechar aí o perímetro, se são 4 lados, né? Então, 4 lados iguais, L mais L mais L mais L. Cada medida dessa eu sei que vale 5, tá? 5 mais 5 mais 5 mais 5, 20 metros, tá bom? Seria o perímetro, 25 metros quadrados seria a área correspondente a essa figura aí, tá? Continuando, a gente vai ver aí a área de um paralelogramo e a gente fecha com a área de um trapézio, tá? Então, fazendo a leitura do material, passei adiante aí, estou na página 276, ele diz, com base na fórmula da área já deduzida para o retângulo, é possível pensar na fórmula da área de outras figuras planas, como o paralelogramo e o trapézio, que são 2 tipos de quadriláteros, cujos elementos foram apresentados no capítulo anterior. Acompanhe a dedução da fórmula para o cálculo da área de cada um dessas 2 figuras. Então, vamos começar com a área do paralelogramo, tá? Então, área do paralelogramo. Para calcular a área do paralelogramo,
podemos decompô-lo e recompô-lo da forma de um retângulo. Observe como exemplo o seguinte paralelogramo de base B e de altura H, tá? Ele faz essa demonstração, gente, ó, só para mostrar, ó, que a partir desse tracejado aqui, a gente já consegue formar um retângulo, tá? Em cima do meu paralelogramo. Então, se estamos com base, da mesma forma, e altura, qual seria a área, né? A fórmula para trabalhar a área de um paralelogramo? Área, tá? De um paralelogramo, ela se dá também em base vezes altura. Material de vocês tem aí um exemplo, determinar a área de um paralelogramo mostrado na figura. Ele deu que a base dele media 14, né? 14 centímetros, tá? É importante ver essas medidas. E a altura 7,2 centímetros. Então, eu só irei aplicar aqui na área de paralelogramo, né? Base 14, altura 7,2. Feito a multiplicação, né? Área, resultando em 100,8. Estamos trabalhando centímetros quadrado, tá, gente? Centímetros quadrado, tá? E para fechar a nossa aula aí, vamos encerrar com a área de trapézio. Ele traz, no capítulo anterior, apresentamos 3 tipos de trapézio. Não foi isso? Suas classificações, que seriam eles: escalenos, isósceles e retângulo. Para o cálculo da área do trapézio, entretanto, há uma única fórmula válida para qualquer tipo de trapézio, tá? Qualquer tipo. Para a dedução da fórmula que determina a área de um trapézio, considere um trapézio qualquer de altura H. As bases, vocês notem aí que eles botou B maiúsculo e B minúsculo. Vamos entender como mostra a figura, tá? Então vejam só. Ele traz a demonstração de um trapézio. Vocês sabem que o trapézio ele tem 2 bases, B menor, né? E B maiúsculo, B minúsculo, B maiúsculo. Então, o que seria isso aqui, ó? A base menor, tá? Base menor. Base maior. H correspondente à altura. Então, fórmula de área de um trapézio, ele traz aí B maior com B menor, né? Vezes H dividido para 2. Muito simples também aí, tá bom? A área de um trapézio, tá bom? Se a gente tivéssemos que calcular, vamos supor que aqui essa base ela me disse 6, essa outra base aqui me disse 10, e eu tivesse uma altura de 4 metros. Então, a área do trapézio, base maior 10, vezes, mais base menor 6, vezes a altura que seria 4, dividido para 2. Então, parêntese, pessoal, a gente tem que resolver primeiro quem está dentro do parêntese, tá? Então, 10 mais 6, 60. 60 vezes 4 daria 240 e dividido para 2, a área daria 120. Se estivéssemos trabalhando com centímetros quadrados. Se estivéssemos trabalhando com metro quadrado, tá bom? Então o material de vocês tem mais algumas representações. A gente vai encerrando a nossa aula por aqui, tá? Fica aí um restinho do conteúdo para a próxima semana, para que a gente possa fechar esse conteúdo aí de área e de volume correspondente ao capítulo 15, tá bom, gente? Um abraço para vocês, teremos atividades de aplicações a ser realizada e nos encontramos na próxima aula. Até lá!